Nesse vídeo você vai descobrir a estratégia número 1 para aumentar a sua restituição de imposto de renda e colocar mais dinheiro no seu bolso. Eu sou o Vitor Savioli, cofundador do Velotax, o maior aplicativo de antecipação de restituição de imposto de renda. Roda a vinheta e a gente já começa com essa estratégia que vai botar muita grana aí no seu bolso. Velotax, soluções financeiras para você. Esse é o primeiro vídeo da série Dinheiro com seu imposto de renda. E no vídeo de hoje a gente vai ver como que você pode ter mais controle financeiro e aproveitar todos os benefícios fiscais 100% dentro da lei, nada aqui de coisa obscura, tudo que a gente faz aqui é baseado na legislação para que você tenha aí segurança no seu imposto de renda. E essa estratégia ela é muito importante pelo seguinte motivo: não só você vai pagar menos imposto de renda, mas também você vai evitar outros impostos. Então, você ganha aí duplamente com a estratégia que a gente vai ver nesse vídeo. A estratégia que a gente vai falar aqui para vocês hoje é a da Previdência Privada, mais precisamente o PGBL. O que significa PGBL? É o Plano Gerador de Benefício Livre. Entendeu? Óbvio que não. Claro, essas letras foram feitas para isso. Na prática é o seguinte, são planos de previdência oferecidos por bancos ou outras instituições financeiras, como corretoras, enfim, não vou falar o nome delas aqui, mas você já sabe de quem eu estou falando, para que você invista aí pensando no seu futuro, quando você se aposentar, por exemplo. Qual que é o grande benefício do PGBL que somente o PGBL tem? E que, se você não prestar atenção, você vai acabar pagando imposto errado e pagando imposto duas vezes. É o benefício fiscal. O que eu quero dizer com isso? Para quem investe no PGBL, tem uma regra que só seguindo essa regra faz sentido, que é o seguinte: você pode investir até 12% da sua renda tributável do ano no PGBL e que com isso você abate esses 12% da sua base de cálculo do imposto de renda. Como assim? Na prática é o seguinte: se você investe no PGBL, você paga menos imposto durante o ano, certo? Onde que você vai fazer a conta ali, pegar este imposto de volta? Durante a declaração de imposto de renda. Por que só faz sentido investir em PGBL se você aproveitar esse benefício? Porque quando a gente está falando aqui do investimento no PGBL, quando você for sacar este investimento, for pedir ali o resgate lá na frente, você vai pagar imposto pelo que o dinheiro que você investiu rendeu e também sobre o valor que você investiu no início. Então, dando um exemplo prático aqui para vocês entenderem de forma fácil. Se você investir R$10 mil num plano de previdência PGBL e passados aí 40 anos, daqui 40 anos você vai lá e você saca, por exemplo, R$40 mil, você vai pagar imposto sobre os R$40 mil inteiros e não sobre só o que você ganhou de dinheiro, que seria ali, né, 40 mil menos 10 mil sobre 30, que seria o comum com outros tipos de aplicações financeiras. Você acaba pagando imposto sobre tudo. Então, o benefício fiscal que o PGBL oferece de você reduzir ali a sua base de cálculo anual do imposto de renda, que na prática você aumenta a sua restituição ali de RPF todos os anos e pega dinheiro de volta, ele vai te ajudar a pagar menos imposto. Por quê? Se você é uma pessoa que investe em PGBL, mas não aproveita esse benefício fiscal de aumentar a sua restituição durante a declaração de IR anual, na prática você vai pagar imposto duas vezes sobre o mesmo dinheiro. De novo, um exemplo prático. Vamos supor aí que você recebe R$100 mil por ano de renda tributável. E aí você pode pegar 12 mil, que é 12%, e investir ali em PGBL, só que você esquece de informar isso na sua declaração de imposto de renda. Na prática, você não vai receber dinheiro de volta por ter investido em PGBL durante a declaração de IRPF. Ou seja, pensa que é o seguinte: você recebe 100 mil de renda tributável, aí esse dinheiro líquido, vamos arredondar os números aqui, você recebe líquido mesmo na sua conta depois dos impostos, 80 mil.
fazendo aqui os números só para facilitar ali o cálculo. Você recebe ali 80 mil, ou seja, 20 mil já foi de imposto. E aí você pega desses 80 mil, você vai conseguir investir só 12% dos 100 mil. Ou seja, você vai pegar ali 12 mil desses 80 mil e investir no PGBL. Se você não informar isso na sua declaração de RPF, para ao invés de ter pago, por exemplo, ali 20 mil de imposto e aí conseguir abater um pouco e recuperar que seja 3 mil, 4 mil de volta, isso vai ficar para o governo, você está dando aí de mão beijada esse dinheiro para o governo, só que lá na frente, quando você for fazer o resgate desse PGBL, você vai pagar imposto de novo, tanto pelo dinheiro que você investiu ali, nesse exemplo 12 mil, quanto sobre o rendimento desse investimento. Então é muito importante que você realmente informe o PGBL na sua declaração de imposto de renda. Vamos lá para outras especificações, outros detalhes aqui do PGBL. O PGBL você tem flexibilidade nas contribuições. Por quê? Você pode fazer tanto ali aportes mensais quanto anuais. Na prática, o que muita gente acaba fazendo? Acaba investindo em PGBL lá no final do ano, lá em dezembro, porque a pessoa já sabe ali quanto que ela ganhou de renda tributável durante o ano, faz a conta ali aproximada para ver quanto que são esses 12% e investe ali somente em dezembro. Não é necessário você esperar dezembro para fazer isso, porque as chances são que para você conseguir investir tudo em dezembro, você tem que ter esse dinheiro disponível. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, é CLT ou que recolhe seus impostos bonitinho ali no Carnê-Leão, sendo, por exemplo, um trabalhador autônomo, coisas nesse sentido, faz sentido você ir, obviamente, todos os meses ali já investindo nesse PGBL para que você aí não corra o risco de chegar no final do ano, poder investir no PGBL, mas não ter o dinheiro e aí não aproveita o benefício. Outra vantagem aqui do PGBL é a portabilidade. Isso no passado nem existia, mas hoje em dia já existe, então às vezes você investiu em um plano de previdência. Você não quer mais continuar investindo neste plano, quer mudar para um outro, que tem uma outra estratégia de investimento. Você pode solicitar ali uma portabilidade para algo que seja mais alinhado com a estratégia de investimento que você quer seguir ou a rentabilidade que você está buscando. Terceiro ponto, é planejamento sucessório. Já foi matéria aí de STF, já foi votado que os planos de previdência, tanto o PGBL quanto o VGBL, eles não entram ali no inventário na hora ali que uma pessoa vem a falecer. O que quer dizer isso na prática? Se você, por exemplo, tem filhos, investe ali em um PGBL, você tem investimentos em PGBL, você tem carro, você tem casa, enfim, inúmeras coisas no seu nome. O plano de previdência, ele não vai entrar para você fazer o inventário, ou seja, para os seus filhos daí fazerem aquela conta, podem até utilizar ali auxílio de profissionais da área específica para falar, olha, eu estou herdando X% ou X valor, então esse é o ITCMD, que é o imposto que você evita investindo em PGBL, para pagar ali ou para ser o imposto de herança aqui no Brasil, que inclusive o pessoal está vendo de aumentar essas alíquotas. A alíquota do ITCMD ela é uma taxa, né, estadual, então varia de estado para estado, mas a boa notícia é o seguinte: se você investe no PGBL, você não vai pagar esse imposto automaticamente. Por exemplo, morri, o dinheiro já vai direto para os seus filhos ou para os meus filhos e eu não tenho que pagar ali ITCMD sobre este valor, o que é muito bom, facilita bastante nesses casos de sucessão. E aí eu sei que se você conhece um pouco mais sobre esses planos de previdência, você deve estar se perguntando, qual é a diferença de um PGBL para um VGBL? Para fins de imposto, a diferença é a seguinte: o PGBL, você tem esse benefício fiscal aí anual, ou seja, você pode abater até 12% da sua renda tributável anual, investir em PGBL e pagar menos imposto. Só que quando você fizer o resgate do investimento, você vai pagar imposto tanto sobre o valor que você investiu, quanto sobre os rendimentos. Já o VGBL, ele é totalmente diferente. O VGBL, ele funciona como um investimento normal. O
que eu quero dizer com isso? Na mecânica de pagamento de impostos, você só vai pagar imposto sobre o que rendeu. Então, se eu investir, por exemplo, 10 mil reais num VGBL, quando eu quiser fazer o resgate desse investimento, eu só vou pagar imposto sobre o que eu ganhei de dinheiro acima dos 10 mil que eu investi inicialmente. E o VGBL também você não pode abater ali da base de cálculo de imposto de renda, ou seja, não vai mudar nada na restituição de imposto de renda, você não vai recuperar dinheiro dos seus impostos de volta por ter investido no VGBL. Quando que é ideal que você invista no PGBL? Como eu falei anteriormente, você pode deixar para o final do ano para investir tudo de uma vez só, ou você pode investir mensalmente um valor fixo e aí, eventualmente ali no final do ano, se é um ano que você ganhou mais dinheiro, você pode aumentar ali o valor para, enfim, você manter sempre ali bonitinho os 12% da sua renda tributável. Agora, é algo que você faz geralmente pensando na sua aposentadoria. Já vou falar mais detalhes por que aqui, principalmente pelo imposto que você vai pagar lá na frente. Então, como a gente tem que pensar em aposentadoria, em algum momento você vai querer deixar de trabalhar, o ideal é que você comece a investir em PGBL o quanto antes. O PGBL, de novo, ele é um investimento principalmente para as pessoas que recolhem ali renda tributável e muitas vezes é na fonte. Então, se você é CLT, se você é um servidor público, se você, enfim, tem ali qualquer tipo de trabalho remunerado que tem uma retenção na fonte, ou que você, ainda que como um trabalhador autônomo, gere ali o carnê-leão, pague seus impostos ali bonitinho pelo carnê-leão, faz bastante sentido. Se você, por exemplo, é um empresário que você recebe aí dividendos da sua própria empresa e esse dinheiro você utiliza no seu dia a dia para pagar suas contas na pessoa física, recebendo dividendos da sua PJ ou da sua empresa mesmo, aí para esses casos não vai fazer sentido você investir no PGBL porque a sua renda tributável na pessoa física ela vai ser mais baixa. Muito provavelmente você vai pagar os seus impostos na pessoa jurídica, mas na pessoa física você não vai ter tanto imposto assim para pagar e aí você não vai conseguir utilizar esse benefício do PGBL. Dois detalhes bem importantes sobre o funcionamento do PGBL são o seguinte: primeiro, resgates. Você pode resgatar tanto de uma vez só todo o dinheiro, ou você pode receber ali o que para os Estados Unidos, para os americanos, eles chamam ali de anualidades, ou nós aqui receberíamos umas retiradas mensais. Então, você pode escolher isso aqui, geralmente aí é de cada plano, quando você começa a investir, então o profissional que for te ajudar, o seu assessor de investimentos, o seu gerente de banco que for te ajudar a fazer esse investimento, você deve perguntar para ele, e aqui não tem muito certo ou errado, vai ali de cada um. Se você acha que, poxa, eu sou aquele tipo de pessoa que não me controlo tão bem financeiramente, então sei lá o que vai acontecer quando eu me aposentar e quando eu for pegar esse dinheiro, você pode colocar ali como recebimentos mensais na hora de você receber essa grana, ao invés de você poder pegar todo o rendimento mais o principal lá no futuro, mas isso aqui é bastante particular de cada um. O ponto importante é o seguinte: dependendo do seu plano, isso você não consegue mudar, tá? Então, eu mesmo tenho um plano que ele foi programado lá no início, quando eu comecei a investir nele, que eu teria retiradas mensais recorrentes, ou seja, eu não posso chegar lá e pegar toda a grana, e eu só vou poder acessar esse dinheiro lá na frente, lá quando eu tiver 70, 80 anos. Então eu também não consigo pegar esse dinheiro anteriormente, tá? Então fique bem esperto sobre esse detalhe quando você for investir num PGBL. E o segundo detalhe muito importante quando você escolhe um plano de PGBL é a tributação. Temos duas tributações: a tributação progressiva e a tributação regressiva. Ultimamente a regra mudou e falam que você pode agora sim, na hora que for fazer o resgate, escolher a tabela que você quer seguir, mas na prática muitos planos, pelo menos os mais antigos, você só poderia escolher isso também no início do plano. Então o que muda nessas duas tabelas?
A tabela progressiva, na prática, vai aumentando ali a sua taxa, a sua alíquota de imposto, conforme o tempo passa no momento do seu resgate. A progressiva, na prática, é o seguinte: quanto mais o tempo passa, mais você paga de imposto. A regressiva é o contrário. A regressiva, quanto mais o tempo passa, menos você paga de imposto. Então, na tabela regressiva, a alíquota começa em 35% e aí depois de 10 anos ela passa a ser 10%, que é a alíquota mais baixa aí que você pode chegar. Então, na prática, se você vai investir em um plano de PGBL, a minha recomendação para você é a seguinte: tenha em mente pelo menos um horizonte de investimento de 10 anos, que ainda é pouco se você for pensar em previdência, mas depende aí da idade de cada um, do futuro de cada um, mas pense em pelo menos deixar esse dinheiro lá durante 10 anos para que você realmente atinja esse patamar aí, essa alíquota de 10%. Dali para frente, ela continua sendo uma alíquota de 10%, que é onde realmente vale mais a pena nesse caso do PGBL, porque pensa o seguinte, voltando àquele exemplo lá, que você ganhava 100 mil reais e investia todo ano 12 mil. Na prática, se você ganha 100 mil reais, você já está numa alíquota ali de imposto de renda de 27,5%. Então, fazendo ali as ponderações, você vai ter atingido ali pelo menos mais de 20% de imposto de renda que você vai ter que pagar todos os anos. Se você pode pegar esse dinheiro, recuperar esse dinheiro do imposto que você pagou e aí pagar lá na frente, muitos anos depois, e ainda pagar uma alíquota mais baixa de 10%, é bastante vantajoso. Ainda mais hoje em dia, porque no passado você tinha uns planos de previdência muito antigos e sem muita sofisticação. Hoje em dia não, hoje em dia você consegue investir em planos de previdência. Se você é um cara mais arrojado, eu quero investir em ações ou eu quero diversificar esses meus investimentos nos Estados Unidos, ou enfim, moedas fortes ou outras regiões geográficas, isso já existe aqui no Brasil. Então você não fica tão engessado quanto era no passado. Você consegue ali diversificar bem esse investimento em PGBL, então ele é bem interessante, mas tenha em mente que você tem que deixar essa grana parada pelo menos 10 anos. E aqui vem um ponto também muito importante. Todo investimento que você faz, ele conta como uma caixinha separada. O que eu quero dizer com isso? Se no ano de 2024 você investiu 12 mil reais, você tem que esperar esses 12 mil reais fazerem 10 anos de investimento para que esse montante, né, esse valor, ele caia ali na parcela dos 10%. Se você investir depois ali em 2027 mais 12 mil reais, você vai ter que esperar ali mais 10 anos sobre o dinheiro de 2027 para que esse valor, né, caia ali também na parcela dos 10 anos. Então, cada investimento que você faz, ele tem que passar ali os 10 anos. Tá? Você tem que deixar esse dinheiro parado. Senão você vai colocando ali dinheiro ano após ano, chega no 10º ano, você coloca ali um caminhão e aí fala, não, agora já passou 10 anos. Não é bem assim, você tem que esperar aí cada ano ir passando desde o início do seu investimento. Então esse é um detalhe importante que você precisa ter em mente também. E agora, como escolher aí um fundo de PGBL, um plano de PGBL para você investir? Tenho 3 dicas práticas aqui para você. Primeira delas, escolha um fundo, e aí isso aqui vai depender muito do perfil de investidor que você é, mas a minha sugestão é que você escolha um fundo que tenha pouca volatilidade. O que quer dizer com isso? Que tenha pouca variação ali. Tá? No Brasil, a gente tem taxas de juros bem altas, né? Então, no momento que eu gravo esse vídeo, a taxa Selic é 13,25%, ou seja, é bastante alto. Sem fazer muito esforço, você ganha aí 13% ao ano de rendimento. Então, você não precisa, pelo menos neste momento, se arriscar demais para ter um rendimento alto. Então, procure ali fundos que você não vai se arrepender muito de ter investido, ou que se você tiver uma emergência, uma dor de barriga, você não vai ter ali quedas grandes no seu patrimônio. Por que eu falo isso? Porque tem fundos de previdência que investem ali em ações. E ainda que para esses planos de previdência, o montante de investimento em ações, ali o percentual da carteira como todo na parte de ações, ele seja limitado, se não me engano ali 15, 20%,
pelo menos essa é a média do mercado, você pode precisar usar esse dinheiro em um momento que a bolsa está em queda ou que as ações estão em queda, e aí você vai ter, enfim, um valor substancial menor para você resgatar do seu dinheiro. Então, ainda que as ações, pensando a longo prazo, elas tenham ali um potencial de multiplicação muito maior do que qualquer investimento em renda fixa, se você não conhece muito ali, não está muito familiarizado com investimentos em ações, por exemplo, você pode ali, enfim, acabar levando um susto, e acho que não é essa muito a ideia quando a gente está fazendo um plano de previdência. Então, essa é a primeira dica. Segunda dica, compare os rendimentos desses planos de previdência. E por que eu falo isso? Compare principalmente com o investimento mais simples que existe no Brasil, que é a poupança. Porque tem inúmeros fundos de investimento em previdência aqui no Brasil que eles não ganham da poupança. Então, tem um monte de gente que faz investimento ali em previdência, achando que está fazendo um bom negócio, que está investindo pensando na aposentadoria, que nossa, que maravilhoso, que máximo, mas na verdade está perdendo dinheiro. Era melhor ter deixado esse dinheiro na poupança do que colocado num fundo de previdência. Então, compare realmente ali quanto que esse fundo de previdência, esse plano de previdência está rendendo aí nos últimos anos. Ele tem que render muito próximo da taxa Selic, um pouquinho para cima, às vezes, dependendo da estratégia, um pouquinho para baixo, mas bem próximo à taxa Selic. Cuidado com os fundos de previdência que investem de forma mais pesada em créditos corporativos, em renda fixa corporativa. Por quê? Porque às vezes você tem ali uns cisnes negros, né? Surpresas negativas, como foi, por exemplo, ali o caso Americanas. Então, fique bem ligado onde que o gestor deste fundo de previdência vai investir. O ideal é que a maior parte desse capital seja investido ali em títulos públicos do Tesouro Nacional, para que você consiga aí manter o seu poder de compra ao longo dos anos sem precisar correr muitos riscos. E a terceira dica que eu dou é para você verificar o quanto custa investir nesse fundo de PGBL, ou seja, qual é a taxa de administração nesses fundos. O ideal é que você invista em fundos que a taxa de administração seja no máximo 1% ao ano. Tá? O ideal é que seja até menos que isso, mas 1% ao ano está de bom tamanho. Muito acima disso, o gestor tem que realmente ser muito bom para fazer sentido você pagar para ele taxas tão altas assim. Porque se ele vai, por exemplo, investir em título público, que não é nada de outro mundo, não faz sentido você pagar taxas de 2%, 2,5%, 3%, tá bom? Tem fundos de previdência de grandes bancos, inclusive bancos públicos, que tem taxa de administração de 3%, 4%, que no final do dia está só tirando dinheiro do bolso do corretista e passando dinheiro para o bolso do próprio banco, rendendo menos que a poupança. E eu falo isso não é porque alguém me contou, é por experiência própria, né? Porque eu era analista de investimentos, fazia carteira de investimentos, eu vi na minha própria família pessoas investindo nesses fundos e dá mó dó, né? Porque você vai colocando dinheiro num PGBL, em um outro fundo de previdência durante anos, e aí você chega para a pessoa e fala, olha, era melhor você ter colocado na poupança, que rende bem menos do que qualquer outro tipo de investimento, e o tempo já passou e você não recupera esse tempo. É algo bastante ruim, bastante triste, mas acontece com frequência, então fique ligado nessas dicas. E um detalhe também ultra importante aqui para falar sobre, eu já falei isso aqui do PGBL, mas reforçando, só vai fazer sentido você investir em PGBL se você aproveitar o benefício fiscal. E aí você já deve ter ouvido falar por aí, PGBL é para quem faz a declaração de imposto de renda, envia a declaração completa e tal. Presta atenção, não existe essa de declaração completa ou declaração simples. Existe uma única coisa, botar dinheiro no seu bolso. PGBL pode fazer sentido você usar a declaração completa para aumentar ali a sua restituição. Não tem uma regra que vai ser 100% real ou certa para todas as pessoas, tá bom? Qual que é a grande vantagem aqui do aplicativo do Velotax? Que a gente não fica confundindo a cabeça das pessoas e a gente sempre vai escolher para você
aquilo que fizer mais sentido, aquilo que for aumentar ali a sua restituição para você pegar mais dinheiro no final do dia e que o dinheiro é seu. Você só pagou a mais para o governo, mas o dinheiro é seu, não é de mais ninguém. Tá legal? Então, galera, é o seguinte, PGBL é muito vantajoso, sim, é a estratégia número 1 para você transformar o seu imposto de renda em dinheiro no bolso, porém você não pode esquecer de realmente pegar os benefícios fiscais que ele oferece, senão vão ser malefícios fiscais. E a boa notícia é que o aplicativo do Velotax faz automaticamente para você. É muito simples, é muito fácil. Mesmo se por algum motivo as suas informações do PGBL não foram puxadas automaticamente, é só você ir lá no módulo Previdência, colocar ali os dados. São bem fáceis de colocar. Uma informação importante para a gente fechar aqui é que é o seguinte, mais conceitual, só para você saber. PGBL, você sempre declara ele pelos pagamentos efetuados no ano anterior. Ou seja, se você está fazendo IRPF em 2025 e quer declarar ali o seu PGBL que você investiu no ano passado, você vai declarar exatamente aquilo que você investiu em PGBL em 2024. Você não vai colocar o saldo final, você não vai colocar nenhum outro valor. É o valor investido no ano anterior. Ah, mas eu já invisto em plano de previdência PGBL faz 40 anos. Eu não vou informar o saldo total desse meu plano? Não. Isso você faz no VGBL. No PGBL sempre é o valor investido no ano anterior, o pagamento efetuado, para usar o termo aí da Receita Federal. De resto, só você declarar dessa forma que você vai aumentar a sua restituição e você vai pôr mais dinheiro no seu bolso. E se você precisar de dinheiro no seu bolso agora, rápido, o aplicativo do Velotax você também consegue antecipar ali a sua restituição, podendo pegar até R$5.000 em poucas horas, praticamente na hora ali, de forma bem rápida, bem fácil. Então, às vezes que você está vendo esse vídeo, você nem precisa disso, mas tem algum conhecido, algum familiar que está precisando de alguma ajuda financeira, conte conosco, compartilhe esse vídeo com ele. Deixa aqui embaixo os seus comentários, o que você achou, ficou claro, não ficou. Se não ficou claro, eu refaço aqui esse vídeo. Siga a gente aqui, aperte aí o sininho para você não perder nenhum vídeo novo. Baixe o aplicativo do Velotax para você declarar seu IRPF com segurança e poder antecipar ali a sua restituição e, acima de tudo isso, maximizar os seus valores a receber direto do governo. Que não se esqueça, esse dinheiro é seu, só tá lá, mas você pode pegá-los de volta. Segue a gente aqui, curte o vídeo e eu te vejo nos próximos episódios. Velotax, agora seu imposto de renda se transforma em dinheiro da hora.